Olá, pessoal, tudo bem com vocês? E vamos então às nossas dicas e revisão para a nossa avaliação de 40 pontos. Já estou antecipando aí para facilitar para vocês, porque depois eu tenho que explicar como vai ser a atividade de 18 pontos, que também será realizada aqui no ambiente. Então, vamos uma coisa de cada vez. Prefiro fazer a revisão aqui com vocês de conteúdo primeiro, tá? Você sabe que sempre essa avaliação ela pega os conteúdos dos ciclos 1, 2 e 3. Então, ou seja, né, para frente disso vai entrar só na próxima atividade de 18. Porém, a parte que está falando sobre o Braille não vai cair. Então, não se preocupem que essas atividades, por exemplo, parecidas com o ciclo 3, a gente não vai ter nada referente na nossa avaliação, ok? Até porque, para realizar esse tipo de atividade, realmente deveria ser de consulta. E a gente não tinha certeza como seria essa avaliação, se seria online ou presencial. Então, é um tipo de questão que eu não cobraria numa avaliação presencial. Fiquem tranquilos, tá? Então, nem precisa se preocupar com essa parte aí do Braille, do Muse Braille, que essa parte não vai cair. Da unidade 1, a gente tem várias questões que podem, né, estar presentes para vocês através do documento de políticas públicas voltadas para a inclusão. Vocês vão dar uma olhadinha também em alguns significados, porque às vezes a questão ela vem com abreviatura e são terminologias muito específicas de inclusão, né? Por exemplo, AEE, que é Atendimento Educacional Especializado. Segundo o texto da Política de Educação Especial na perspectiva inclusiva, a gente tem a definição de EPAE, são estudantes público-alvo da educação especial. O atendimento educacional especializado, que deve ser oferecido obrigatoriamente pelas redes, é facultativo para o estudante. Ou seja, você oferece esse atendimento, mas ele não é obrigatório. Vamos pensar sobre isso. E a frequência ao atendimento educacional especializado, ela é um direito do aluno e pode vir a exercer ou não. É um direito, não é uma obrigatoriedade. Caso fosse obrigatório, poderia ser entendido como uma ação discriminatória, por ser uma diferenciação pela deficiência, entendeu? Então, para a gente não falar, mas aí está obrigando só porque é deficiente, aí acaba caindo no processo de exclusão. Então, é um processo que ele é indicado e ele não é obrigatório, tá? E além disso, o atendimento educacional especializado, ele não se destina exclusivamente a estudantes com deficiência. Ou seja, não é porque o estudante é portador de deficiência que tem o direito e aquele que não tem uma deficiência física, mas de repente ele está passando por algum processo em casa, né, alguma perda de parente, alguma separação familiar, alguma coisa que possa vir a fazer com que o rendimento de ensino dele, de produção na escola esteja baixa, não quer dizer que ele não tenha direito a esse atendimento. Ele também tem. Então, cuidado que o atendimento educacional especializado, ele não é exclusivo da deficiência, tá? Pode ser, sim, utilizado por qualquer estudante, público-alvo da educação especial. Ou para qualquer outro estudante, digamos assim. Vocês vão também verificar no guia, dê uma olhadinha nos conceitos referentes à deficiência mental, tá? Porque tem algumas terminologias, né? A gente fala um pouquinho sobre isso no guia. Então, só lembrando, a deficiência mental, ela é um quadro psicopatológico que diz respeito especificamente às funções de cognição. Então, tanto os outros aspectos estruturais quanto instrumentais também podem ser alterados. Porém, o que caracteriza a deficiência mental são o quê? As defasagens e as alterações nas estruturas mentais para o conhecimento. E a delimitação e compreensão das dificuldades pode ser feita a partir de diferentes olhares, os quais trarão consequências distintas à prática daqueles que se dedicam ao trabalho com as mesmas. É muito importante também, se vocês puderem abrir na página do Google, para já ter em mãos, trecho desse decreto 5.296/2004, porque no seu quarto artigo ele define o quê? O que é uma pessoa portadora de deficiência. Então, em 1989, dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, consolida as normas de proteção e dá providências. Então, a gente tem artigo que é considerado deficiência física, né, alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano.
acarretando, por exemplo, o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoparesia, tetraplegia, tem um monte de nomes aí que eu não vou ficar falando um por um, mas por isso que é bom a gente ter em mãos, ou pelo menos o PDF dessa aula, ou abrir mesmo o decreto na página do Google para que vocês não tenham dúvida caso caia alguma questão. Lembrando que é um banco de sorteio de questões, então pode ser que caia para um, pode ser que não caia nada disso para outro, né? Ele fala também dos membros com deformidade congênita adquirida, exceto deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho das funções. O que é considerado deficiência auditiva? É a perda parcial ou total das possibilidades auditivas sonoras e pode variar também de grau e de nível. Então, a gente tem de 25 a 40, que é uma surdez mais leve, de 41 a 55, considerado moderada, de 56 a 70, acentuada, de 71 a 90, severa, e acima de 91, considera-se uma surdez profunda. 3. Deficiência visual. Acuidade visual igual ou menor que 20/200 no menor olho, após a melhor correção ou campo visual inferior, que é uma tabela aí, ocorrência simultânea de ambas as situações. Então, são questões teóricas mesmo, não tem como explicar, é lei, mas é bom vocês terem aí em mãos. A deficiência física é uma alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo que acarreta o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma, eu já falei desses nomes aí, a redação do decreto 5.296 de 2004. A deficiência auditiva, a visual, aí aqui a gente fala um pouquinho sobre a diferença da cegueira, para igual ou menor no melhor olho, tudo coisas de lei, tá? Mas é interessante que vocês tenham acesso aí para a pesquisa. A mental é o funcionamento intelectual inferior à média, com manifestações antes dos 18 e limitações associadas a 2 ou mais áreas de habilidade adaptativa. Então, a comunicação, o cuidado pessoal, dificuldade de habilidade social, utilização da comunidade, recursos da comunidade, saúde e segurança, habilidade acadêmica, lazer, trabalho. E o que é a deficiência múltipla? É uma associação de 2 ou mais deficiências. Então, se tiver 2, já pode sim ser considerado uma deficiência múltipla. Tem um termo também muito utilizado que se chama condutas típicas, que ele abrange uma diversidade muito grande de leituras diagnósticas e impossibilita que sejam discriminados alguns pontos importantes referente a cada um. Tanto criança com quadro grave de neurose, ou até psicótica, ou até mesmo autismo, mesmo que leve, pode sim ser considerado como portador de condutas típicas. As letras em braille, são formadas a partir da combinação de 6 pontos, Se cair alguma questão, vai ser mais referente a como que é a leitura, igual eu expliquei para vocês na aula específica, do ciclo 3, lembra? A gente lê da esquerda para a direita, então é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na coluna, a gente tem esses pontos e cada combinação em relevo forma uma determinada letra, um determinado sinal de pontuação. Mas fiquem tranquilos que não vai cair referente, tipo assim, vai lá dar o desenho e perguntar para você se é um dó menor, se é a nota dó, se é uma clave de sol, isso não, tá? Não é necessário decorar nada sobre musicografia. Apenas lembrar que é uma célula de 6 pontos, combinação disso, e que é lido da esquerda para a direita. Quem fez o ciclo 3, fácil demais, Então, na unidade 3, vocês vão focar nos educadores e educação inclusiva, depois caminhos e desafios para o professor e a psicomotricidade e a educação musical. Questões discursivas, o que eu tenho que me preocupar, Atentar para o enunciado, como sempre, ler com bastante calma, não deixem para fazer essa disciplina como a última do banco de provas, tá? Porque eu dou um peso muito grande, vocês sabem disso, para as questões discursivas, elas são muito importantes para mim. Então, observar e verificar se está escrito realmente, aquilo que você está descrevendo, se tem um caráter inclusivo. Não adianta fazer, às vezes, uma atividade de musicalização super interessante, mas você não demonstrou, não escreveu demonstrando, não é vídeo, é escrito, como você faria a inclusão. Então, prestem bastante atenção.
Se pedir alguma atividade ou qualquer coisa, pedir caráter inclusivo, escrevam de forma que isso realmente esteja evidente, para não perder pontuação, tá? Se estiver pedindo para comparar uma tabela com outra, leiam atentamente, vejam as diferenças, as semelhanças, não tenham preguiça de escrever bastante linhas. Às vezes a pessoa escreve 2 linhas, numa questão que de repente pode valer 8 pontos, né? Então, vamos ficar atento aí com relação às discursivas. Elas não são difíceis, porém, tem que ler com atenção, tá? E com relação ao nosso guia de estudos, eu já coloquei um apontamento ali, é importante que vocês vejam também um pouquinho sobre o que é tecnologia assistiva, qual é a terminologia, né, e quais são os tipos de adaptações. A gente tem alguns no guia e eu vou postar leituras de apoio para vocês também, tá? Para que vocês possam ter mais acesso. Então, por exemplo, atividades da vida diária, que é o AVD, são dispositivos que auxiliam no desempenho de tarefas de autocuidado, né? Então, o banho, o preparo de alimentos, tudo isso é tecnologia assistiva, que está relacionando com algum tipo de adaptação. Os para utilização de computadores são recursos para recepção e emissão de mensagens, são acessos alternativos, teclados, mouses adaptados que permitem a operação de computador. As de estruturação em ambientes domésticos, profissionais, né, são dispositivos que podem reduzir ou eliminar barreiras arquitetônicas, né? Então, por exemplo, no caso das rampas, né, elas servem para que facilite a passagem das pessoas, para elas que se locomovam melhor, né? Tem as adaptações específicas para déficit visual e auditivo, que são os ampliadores, lente de aumento, lente aumentada, sistema de alerta visual e outros que eu vou postar para vocês também como material de apoio. E também as adaptações de dispositivos instrumentais, que é quando você vai alterar qualquer coisa para facilitar. Vamos passar isso para a música, né? Para o estudo do aluno. Então, vamos supor, você vai colocar uma espécie de alavanca lá no pedal do piano para que o aluno consiga conduzir melhor a execução do pedal. E quando você coloca alguma coisa na mão do aluno, ou você tampa algum orifício no instrumento, alguma coisa que você possa facilitar aquela determinada posição. Então, tudo isso pode ser considerado também, tá? São adaptações e dispositivos instrumentais. Então, dei uma lidinha rápida sobre o que é tecnologia assistiva, os tipos, vão ter vários materiais postados. No mais, eu desejo a todos uma ótima avaliação, espero que vocês gostem, né, do conteúdo, acima de tudo, que seja interessante, que seja útil aí para a vida de vocês, tá bom? Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, aqui é só uma pincelada, né, eu estou à disposição, que a nossa avaliação ainda não está no ar, né, mas assim que tiver, um pouquinho antes, eu estou à disposição para as dúvidas. Vou pausar a gravação.